Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Bom dia. Neste domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, começando a nos despedir de fevereiro, já chegando o mês de março, estamos terminando quase que o primeiro trimestre deste novo ano de 2021. Já estamos começando a nos acostumar com 2021. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nossa leitura será dos versos de 2 até o versículo de número 8. Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Os aniversariantes da nossa semana, nós temos hoje nossos irmãos. A Giovana Torres faz aniversário hoje, Mariana Silva Soares e Pedro Vitor Castro Novaes de Sá. Temos ainda a Sônia Maria de Paula, aos nossos aniversariantes que fazem aniversário hoje, os nossos parabéns. Ainda no dia 2, Marta Ângelo. Dia 3, Dulcinéia Crispim, Geraldo César e Haroldo Pereira, presbítero Haroldo Pereira. Os nossos aniversariantes da semana, a cada um deles, que o Senhor os abençoe e guarde com muitos anos de vida, com muita saúde, com muita paz. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 2 a 8. Você já tomou decisões equivocadas? Às vezes você já falou coisas que não queria, você já se precipitou. Qual o motivo disso tudo, hein? Esse texto é um texto lindo que tem várias lições para nós sobre algumas percepções equivocadas que nós temos muitas vezes na nossa vida. A palavra do Senhor diz: 6 dias depois de quê? 6 dias depois da última vez que ele falou. É literalmente a nossa mensagem referente ao discípulo que deve levar a sua cruz. 6 dias depois de Jesus se referir a esse tema, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, só ele, Jesus e esses três. À parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Minha gente, vamos parar para pensar um pouquinho? Imagine Jesus, ele chama você e mais 2 dos seus amigos, 2 pessoas que também são da sua confiança, da confiança dele, um círculo mais pessoal, leva para um monte alto. E chega nesse monte alto, puf, ele fica totalmente alvo, as suas vestes resplandecentes, e a palavra do Senhor diz que se tornaram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Você pega o melhor alvejante aí, não ia dar vencimento. Ficou muito mais. Qual seria a sua reação? O que você faria se participasse de uma experiência assim? Posso até dar um tempinho para você pensar. Você está subindo um monte com Jesus, mais 2 amigos, e de repente a roupa de Jesus fica totalmente branca. E não é só isso. Versículo de número 4 diz: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. De repente, Jesus fica com a roupa totalmente resplandecente e surge Moisés e Elias. E parece que naquele momento ali há uma ruptura assim no tempo e no espaço. Porque você tem 2 personagens do Antigo Testamento que estão conversando com Jesus, e Jesus com naturalidade conversando com eles, um encontro, um bate-papo. O que você faria? Qual seria a sua reação? Bom, Pedro nos ensina. Primeiro Pedro ele tem uma reação. A reação de Pedro é a seguinte, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Minha gente, é uma das reações mais naturais do mundo.
Você olha aquilo ali e você diz, nossa, cheguei ao zênite da existência. Eu agora também me torno um com tudo que já aconteceu. Estou vendo os maiores representantes veterotestamentários do Antigo Testamento da história. O libertador Moisés, o profeta Elias, e estou na frente de Jesus. Nós não vamos sair mais daqui. Nós chegamos ao ápice do que a vida pode nos oferecer. Nós vamos, na verdade, construir um local para que esses três aqui residam e nós estejamos com eles, porque, afinal de contas, o que é a vida depois disso que nós acabamos de ver? Essa é uma das reações. Mas Pedro nos ensina o que não devemos fazer. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz no verso de número 6 que tudo isso que Pedro faz é porque ele não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Então, já adiantando do final para o meio, tudo o que Pedro falou é porque ele não sabia o que ele tinha que falar. Ele não sabia o que falar. Vamos ver as coisas que Pedro falou que ele errou? Vamos lá. Verso de número 5. Então Pedro, tomando a palavra, primeira coisa que Pedro errou, um total desconhecimento do momento. Minha gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Você tem Jesus, e você, por uma percepção que só o Espírito dá, por uma antecipação do que vai ser a vida celestial, uma antecipação disso na terra, você consegue discernir que ao lado dele há um homem, e este homem você discerne que é Moisés, sem nunca ter visto a foto. Não tinha foto de Moisés. A Bíblia não diz que tinha uma placa ali escrita Moisés, não, mas é Moisés, não sei como, mas é ele. E um outro que você tem plena certeza que é Elias. Mas não tem placa também dizendo que é Elias, mas você sabe que é Elias. E Jesus está conversando com Moisés, como Moisés, e está tratando aquele Elias como Elias. E aí, dentro desse encontro de Jesus, o Salvador, com Moisés e com Elias, você vai fazer o quê? Tu vai se meter, tu vai levantar o dedo? Essas expressões, meu lugar de fala, se encaixa aqui. Curioso, né? Acho que esse aqui não era o lugar de fala dele, não, porque você tem Jesus, um homem que já morreu chamado Moisés, o outro homem já morreu chamado Elias, todos três com vestes brancas, resplandecentes, transfigurados, conversando. É o teu lugar de fala? Aqui, esse termo se adequa. Não era. Um desconhecimento, primeiro erro, um desconhecimento total de Pedro por parte do momento. Isso cabe para nós muitas vezes, queridos. A palavra do Senhor diz que todo homem, pois, seja tardio para falar, apto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Recomendação que a Bíblia nos dá e que Pedro demonstra que ele errou. Ouça primeiro. Ouça primeiro. Evite falar primeiro. Ouve. Deixa o outro expressar-se. Quantas coisas que podem ser resolvidas apenas ouvindo o outro se expressar. Primeiro erro de Pedro é um desconhecimento do momento que está acontecendo. É um momento com 3 pessoas transfiguradas. E Pedro tão somente tem uma percepção ínfima daquilo que será a eternidade. Segundo erro de Pedro, é um desconhecimento da pessoa. Ele se refere a Jesus como mestre. É isso. Ele acha que Jesus ali vai ensinar alguma coisa? Ele acha que Jesus vai ensinar a Moisés, vai ensinar a Elias? Mestre? Não. Não. Sabe por quê? Porque no verso de número 29 do capítulo 8, Pedro já tinha superado a percepção inicial de quem era Jesus. Quando Jesus os chama do barco e os convida para pescarem homens, ali é o mestre que está ensinando. Mas Pedro, em Marcos 8, versículo de número 29, ele responde a Jesus: Tu és o Cristo.
Aí veja como é que são as coisas, né? Diante de Moisés e Elias, Jesus é rebaixado por Pedro. Ele deixa de ser o Messias e passa a ser um mestre. Desconhecimento da pessoa. Muitas vezes nos relacionamos com pessoas, mas ainda não sabemos com muita clareza quem elas realmente são. As pessoas que trabalham com você, ou que moram com você, ou com quem você se relaciona, você tem já plena clareza de quem elas são? Cuidado, porque se você chama o Messias de mestre, tem muitas pessoas que talvez não sejam nem mestre, mas você está achando que é a salvação da lavoura que é o Messias. E nem sempre são, e muitas vezes não são e não serão jamais. Desconhecimento do momento, desconhecimento da pessoa. Também tem um outro erro de Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Aqui aonde? Pedro não está percebendo que ele não está ali, não. Ali quem está, as pessoas que ali estão são Jesus, Moisés e Elias. Pedro não está ali, não, ele está fora desse circuito. Pedro não está dialogando com eles, Pedro não está com a sua veste resplandecente, Pedro não está morto, Pedro não está na eternidade. Naquele momento do tempo, ele não está se vendo na eternidade, então ele está preso nesse momento da história, na vida. E ele diz: Mestre, bom é estarmos aqui. Gente, dirigir a palavra sem ter sido chamado, rebaixar Jesus de Cristo para mestre, e ainda achar que está no mesmo patamar daqueles três ali, cuidado, desconhecimento do ambiente. Tem ambiente que não é para nós não, queridos. Tem ambiente que você acha que está, mas você não está. Cuidado, observa bem. Muito cuidado com isso. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci que trabalhava vendendo artefatos, artigos, né, de decoração, joias, né, maquiagem, e trabalhava com pessoas muito ricas. E passado um tempo ela me chamou para ir a um culto à casa dela, etc e tal, que iriam consagrar ao Senhor um novo espaço, que ela tinha conseguido alugar. E ela, toda feliz, falou que morava em um condomínio onde seus clientes lá estavam. E eu confesso que eu estranhei, porque a não ser que se vendesse toneladas, né, de bijuterias por dia, como é que a renda de pessoas que trabalham com esse tipo de produto, não sendo as donas das empresas, mas vendedores, como é que a renda é equivalente aos clientes que gastam fortunas? Mas, que bom, graças a Deus, que Deus continue a abençoar, parabéns, uma vitória, né? Se a pessoa assim está feliz. E passado um tempo começaram as queixas de que era muito alto o aluguel, era muito alto o aluguel, era muito alto o aluguel, e teve que mudar-se, repentinamente, quase que pagando ainda uma rescisão por quebra de contrato. Nós precisamos saber o ambiente que efetivamente é aquele que nos é possível. Se você, por exemplo, está prestes a casar-se, claro, todos nós temos o sonho, quem não gostaria de casar já com uma casa própria, uma casa no seu nome, casar com uma casa toda planejada, uma casa comprada na planta, nossa, que coisa maravilhosa, quem não gostaria disso? Porém, cuidado, por muitas vezes estar postergando uma coisa tão boa que é o casamento, em detrimento de algo que é tão fugaz. Um imóvel que dali a pouco você vende, ou uma cozinha planejada que dali a pouco, pelo material, esses armários vão tudo despencar. Cuidado, percebe? Tem que saber discernir bem o ambiente. A que ambiente você cabe e que ambiente cabe você. Nem muito aqui, lá em cima, nem muito abaixo também. Especialmente se você é discípulo de Jesus, há ambientes que não foram feitos para você, filho. Você é muito maior do que eles. Percebe? Outro erro de Pedro, tomando a palavra, desconhecimento do momento,
Mestre, desconhecimento da pessoa. Bom é estarmos aqui, desconhecimento do ambiente. Quarto erro. E que façamos 3 tendas. Gente, o que é isso? Eu vejo Moisés, eu vejo Jesus e vejo Elias. Aí eu me proponho a fazer uma tenda para eles, achando que o objetivo deles ali era o lugar para morar, era lote de terreno. Pedro tem um erro que é o desconhecimento do objetivo daquele momento ali. Aquele momento ali tem um objetivo. Que objetivo era este? Pedro não sabe. Ele atravessa um momento que não é o dele e vem com uma ideia tão estapafúrdia de arrumar casa para Jesus, casa para Moisés, casa para Elias. Cuidado, porque muitas vezes tomamos tantas decisões equivocadas na nossa vida porque não conseguimos entender qual era o objetivo das coisas que estamos fazendo. Por exemplo, você trabalha, qual o seu objetivo? Sustentar a sua casa, ser feliz. Qual o objetivo? Você trabalha, você obtém dinheiro, e esse dinheiro, qual é o seu objetivo? Tantas coisas que fazemos e erramos porque desconhecemos o objetivo daquilo que estamos fazendo, o objetivo daquilo que estamos vendo. Queridos, quinto erro de Pedro, quinto e último erro de Pedro, a palavra do Senhor diz: pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Ora, se você não sabe o que dizer, basta não dizer. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro falou tudo isso porque não sabia o que dizer. Ele achava que tinha que falar alguma coisa, mas não tinha. Ele não percebeu que estava cheio de medo e por isso uma pessoa com medo às vezes fala coisas que não deveria. Um desconhecimento de si. Pedro não estava conseguindo fazer a leitura de si mesmo. Ele não olhou e percebeu, olha, eu estou com tanto medo que eu acho que eu devo ficar quieto. Não. Na dúvida, sai atropelando e sai falando. Desconhecimento de si mesmo. Cuidado. É necessário conhecer-se. É necessário construir-se. É necessário cada dia mais tomar ciência de quem se é. Se você se acha uma pessoa educada, pergunte a quem convive com você. Elas talvez vão dizer, olha, você para algumas coisas é educado, para outras não. Você se acha uma pessoa inteligente? Pergunte a quem convive com você. Pessoas honestas, claro, né? Não aqueles coniventes porque estão com você por causa de dinheiro, por causa de sexo. Não. Pessoas honestas. Elas vão dizer, olha, você é muito inteligente em algumas áreas, mas tem outras áreas que você precisa aprimorar-se mais. Desconhecimento de si. Pedro fala tudo o que não deveria. E a Bíblia diz por quê. Sabe por que ele falou um monte de coisa? Porque ele estava com medo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, e olha a nossa lição nesta manhã, o que realmente significou aquele momento? O que Deus queria com aquele momento? Uma nuvem os envolveu, melhorou o cenário. Pedro, então, se o medo em ver Jesus, Moisés e Elias resplandecentes já era grande, com uma nuvem que os envolve, já andou de avião? Tem um momento que é bonito no avião, quando pega assim, quando o avião atravessa uma nuvem, fica aquilo tudo branco, a nuvem refletindo a luz do sol, um lance assim maravilhoso. Não? Às vezes não dá nem tempo de você bater a foto da janela. Aquilo tudo envolvendo, aquela aura envolvendo a todos. Uma voz dizia, de dentro dessa nuvem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É a maior lição que nós temos na vida. Saber discernir entre tantas pessoas que estão conosco, onde é que está Jesus. Este é o meu filho. Ó, tá vendo aqui? Tem 3. Este é o meu filho.
Uma segunda grande lição na vida é saber que esse Jesus não é apenas Senhor, não é apenas Salvador, não é apenas nosso general. Ele é amado. Ele é amado do Pai. O amor do Pai está sobre o Filho. Você já teve essa experiência de falar com Jesus e em determinados momentos você ficar estupefato em tanto amor que há do Pai pelo Filho? Este é meu filho, é o meu filho amado. E a nossa terceira lição nessa manhã para encerrarmos é quando o Senhor diz: ouçam ele. Tinha Moisés, o libertador de Israel. Tinha Elias, o profeta de Israel. Mas olha, entre o libertador, o grande legislador, entre o profeta que inaugura uma era de profetas, no meio está o meu filho, o filho que eu amo. Vocês têm que ouvir a ele. Está vendo? Quando o seu pastor diz: leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia as cartas das menores para as maiores, e depois que você entender todo o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento tendo Jesus como sua referência, porque até para Deus, a presença de Moisés e Elias para os discípulos só faz sentido se conseguirem discernir quem é Jesus, e que Jesus é o amado do Pai, e que esse filho que é amado é o que deve ser primeiro ouvido. Esse é o Evangelho para nós nessa manhã. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Pedimos-te, ó Pai, que abençoes a cada um de teus filhos e filhas. Dá que em momentos onde não sabemos o que fazer, que não tomemos nenhuma decisão ou tenhamos nenhuma atitude, que seja total desconfiguração daquilo que o Senhor nos ensina. Pelo contrário, dá-nos a bênção de fazermos conforme a tua palavra. No meio de tantas circunstâncias novas, diferentes, surpreendentes e até mesmo espantosas, buscar onde teu filho está, reconhecer o quanto ele por ti é amado e ouvir primeiro o que ele tem a dizer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.